O Fundo Monetário Internacional adverte: a guerra comercial entre Estados Unidos e a China deve reduzir o crescimento da economia mundial em 2020. As guerras comerciais provocam queda no investimento, na produtividade e no crescimento econômico. A fraca recuperação da economia mundial pode sofrer um duro golpe, com queda de 0,5 ponto percentual na taxa de crescimento, prevê o Fundo Monetário Internacional em relatório divulgado hoje, antes da reunião deste fim de semana no Japão, entre os ministros da Economia e da Fazenda dos países do Grupo dos 20, que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. Esse 0,5 ponto percentual equivale a 455 bilhões de dólares, o tamanho da produção anual da África do Sul, segundo o país mais rico da África. Em abril, o fundo cortou a previsão de crescimento mundial para este ano para 3,3%. Em 2020, esperava 3,6%. Mas, se o atual relatório estiver correto, o crescimento deve ficar nos mesmos 3,3% deste ano. O alerta vem no momento em que a economia dos Estados Unidos dá sinais de desaceleração, depois de crescer acima da expectativa nos últimos trimestres, quando as economias da América Latina e dos países emergentes da Ásia decepcionaram. Uma pesquisa da empresa privada ADP, maior processadora de folhas de pagamento dos Estados Unidos, indica que houve um ganho de apenas 27 mil empregos no setor privado em maio nos Estados Unidos. É o pior resultado em 9 anos. Também em maio, Trump impôs tarifas de 25% sobre 250 bilhões de dólares em produtos importados anualmente da China e ameaçou sobretaxar outros 300 bilhões de dólares, o que cobriria todas as exportações chinesas para os Estados Unidos. A China respondeu, aplicando tarifas de 25% sobre 60 bilhões em importações anuais dos Estados Unidos. Também ameaça suspender as exportações de minerais estratégicos conhecidos como terras raras, dos quais a China tem um virtual monopólio. São elementos importantes para a fabricação de produtos de alta tecnologia. Trump há uma resistência dentro do Congresso dos Estados Unidos, dentro da própria bancada do Partido Republicano, às tarifas sobre produtos mexicanos, porque desde a aprovação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, em 1993, várias empresas americanas instalaram fábricas no México para exportar seus produtos para os Estados Unidos. Se a guerra comercial se estender ao México, a expectativa é de queda de 1% no crescimento dos Estados Unidos e de 10% na economia mexicana. Uma em cada 5 grandes empresas mexicanas seria abalada. As maiores vítimas do nacionalismo econômico e do protecionismo de Trump são os países emergentes, os que mais se beneficiam da globalização e do multilateralismo. Ao atacar o sistema multilateral, inclusive a Organização Mundial do Comércio, a OMC, Trump destruiu a estrutura institucional que sustenta a globalização e a confiança do empresariado de que as transações internacionais sigam um sistema baseado em regras. Como de costume, a decisão de iniciar uma guerra comercial também com o México diminuiu o apetite por risco nos mercados financeiros. O índice amplo SP500 da Bolsa de Valores de Nova York terminou o mês passado em queda de 6%. Como de costume, quando as bolsas dos países ricos caem, a baixa nos países em desenvolvimento é ainda maior. A aversão ao risco provoca um fenômeno que se chama fuga para a qualidade. O capital vai para país mais desenvolvido, onde os riscos são menores. Em maio, 14 bilhões e 600 milhões de dólares deixaram os mercados emergentes, na maior fuga de capitais desde junho de 2013. Os ganhos com as bolsas de valores desde o início do ano se evaporaram. Os desatinos do presidente americano evidenciam o erro da política externa do presidente Jair Bolsonaro e de seu bizarro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que é contra a globalização e o multilateralismo, que abre oportunidades para países emergentes e favorável um alinhamento automático pelos Estados Unidos, que não traz maiores benefícios para o Brasil. Com o estrago causado pela guerra comercial do presidente Donald Trump, o mercado já espera até 3 cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos neste ano.
Um corte de juros pode enfraquecer o dólar, tornando os produtos americanos mais competitivos no mercado internacional. Outros países podem reagir, fazendo desvalorizações competitivas. A guerra comercial pode se transformar numa guerra cambial. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com. Muito obrigado.